Boa noite, queridos, queridas. Hoje, dia 21 de outubro de 2022, vamos a mais um novo encontro do curso Fundamentos Filosóficos da Filosofia Clínica. Nós estamos fazendo uma leitura comentada de trechos da obra Introdução à Fenomenologia de Robert Sokolovsky, na intenção de conversarmos com o pensamento de Lúcio Pacter, o pensamento ato, a praxis, a clínica da filosofia clínica de Lúcio Pacter. Não é um estudo direta e especificamente da fenomenologia, mas da apropriação do recurso da filosofia, da fenomenologia enquanto um dos métodos da metodologia da filosofia clínica. Nós já havíamos percorrido algumas noções importantes, sobretudo a noção de intencionalidade. Nós vamos dar sequência, mas eu queria retomar uma frase, duas frases, que estão ali presentes ainda no primeiro capítulo, o que é a intencionalidade. Sobre o conceito de realidade. Porque em filosofia clínica, sobre o que aborda, do que fala o partilhante, poderíamos, às vezes, com alguma ingenuidade, pensar: será que o que ele fala, ele, o partilhante, é real? Será que é uma fantasia e não é real? Será um delírio? Portanto, não seria real. Seria, portanto, uma mentira, querendo esconder a verdade, enquanto tal, a mentira seria uma inverdade? A mentira seria irreal? Pois bem, a fenomenologia tem muito a nos ensinar sobre sobre essas aparentes contradições, porque tudo é real. Não há sequer, na fenomenologia, a possibilidade do irreal. Se falarmos que algo é irreal, já estaremos tratando isso, abordando isso como um fenômeno real. Portanto, eis o que diz o texto e vamos esclarecê-lo. Para a fenomenologia, não existe nenhuma, aspas, mera, aspas, aparência. E nada é, aspas, só um aparecimento. Os aparecimentos são reais. Eles pertencem ao ser. As coisas aparecem. Eu acho importante esclarecer isso. O que seria, então, uma mentira, uma ilusão, um delírio, um equívoco? São todos fenômenos reais. Nós faremos sobre esses fenômenos da linguagem, do pensamento, faremos julgamentos. Poderemos dizer que o fenômeno real, em que percebemos algo e, mediante uma análise e critérios de verificabilidade os mais diversos, constatamos que a percepção real que tivemos é uma mentira, isso não torna a mentira menos real. A mentira, portanto, deve ser apreciada tanto quanto a verdade. Apreciada não nos termos morais, mas nos termos cognitivos. Ela merece toda a nossa atenção. Nada é irreal. Nada é desimportante, como se fosse menos real. Sobre esse aspecto, justamente porque na fenomenologia não existe o irreal, quando uma mente é atenta fenomenologicamente, ela pode se dar conta, graças ao pathos, ao espanto frente à obviedade, que fenômenos reais, mas que muitos considerariam menos importantes,
para o filósofo clínico, podem revelar, para além das primeiras impressões, como fenômenos muito reais. Como fenômenos muito importantes, ou numa categoria ainda superior, determinantes para o entendimento do partilhante. Sabe aquele clichê do Arthur Conan Doyle, do personagem do Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes? Ele desvenda casos incrivelmente imperceptíveis para a maioria das pessoas, graças a pequenos objetos geralmente desapercebidos da consciência comum. Pois bem, porque ele, filosoficamente, toma que, em princípio, nada é desimportante, até que se verifique, até que se confirme. No senso comum, nós geralmente costumamos dizer assim: bom, isso aí, você falou aquilo ou foi apenas a minha percepção? Isso foi real ou, olha, disjunção cognitiva, lógica. Isso foi real ou foi minha percepção? Portanto, fenomenologicamente, a resposta é: tudo é real. Tudo é algum fenômeno, tudo é alguma percepção. E, analisando ainda a frase, esse clichê, não existiria nada para a fenomenologia que foi percebido que não seja através da minha percepção. Logo, se formos retificar a frase do senso comum, isso é verdade ou foi minha percepção? Teríamos que dizer: isto é verdade segundo a minha percepção. Isto é mentira segundo a minha percepção. Mas falar daquilo que nem eu sou capaz de perceber não seria possível, em tese, nem falar. Ficou claro essa ideia? E é com ela que nós vamos entrar aqui agora, sim, o tema de hoje. O estudo comentado do capítulo de hoje. E eu vou me aproximar aqui. Comentários, queridos, questões? Alguma observação? Então, por exemplo, se alguém diz no consultório: olha, doutor, é curioso, né, como costumam chamar muitas vezes, pelo menos a mim, no consultório de doutor. Como se fosse médico ou tivesse doutorado. Mas eu compreendo. Olha, doutor, o senhor pode não acreditar, mas... e diz algo como: eu fui abduzido por uma espaçonave e tive experiências com extraterrestres. Ora, não se trata disso ser real ou irreal, é sempre real. O que vamos investigar é 3 níveis de qualificação de importância sobre tudo o que é dito. E vamos constatar estes 3 possíveis níveis de qualificação de importância através da historicidade e, no conjunto, toda a metodologia utilizada em consultório, que é isso que foi aparecido, que é aparente, que se deu na linguagem com um discurso verbal e não verbal do partilhante. É insignificante? Pode até ter luzes, pode até ser aparentemente uma primeira impressão muito importante, mas na verdade ser apenas algo intenso, mas existencialmente muito raso. Então, um primeiro nível é insignificante do ponto de vista existencial para a potência de autenticidade. Um nível acima, e aí começa a clínica no que nos importa enquanto filósofos clínicos, na montagem da estrutura de pensamento
com seus submodos informais, para sabermos ajudar o partilhante a ser mais autêntico consigo mesmo diante do mundo e no contexto em que vive, que são as bases categoriais com as quais ele se relaciona. Isso é insignificante, e agora sim, isto é importante. É importante para a potência de autenticidade. É importante no sentido de ser subjetivamente producente ou improducente, contraproducente. Isso é importante para o bem ou o mal subjetivo da pessoa. E se é importante, o critério agora já não é mais real ou não é real. É importante. E num grau de valor ainda maior, diante de todos os critérios de interpretação utilizados pelo filósofo clínico sobre as linguagens do partilhante, a fim de, através do conhecimento adquirido na partilha da clínica, poder ajudar o partilhante. Um nível ainda maior seria mais do que importante. Esse fenômeno, ele se revela determinante. A fina, mas valiosa diferenciação entre o grau de determinância e de importância é que o determinante é, do ponto de vista existencial para a pessoa, é inegociável. Está num nível tão agudo e profundo da sua existência que, enquanto não marcarei uma verdade como absoluta e infalível, talvez haja mudanças, eu não posso predeterminar, mas enquanto a estrutura de pensamento do outro se mantém tal qual ela foi percebida em suas tendências existenciais, enquanto o outro se revela tal como ele se caracterizou durante a sua historicidade, o determinante é aquilo que mantém nele o seu senso mais íntimo de identidade no mundo, tal como ele se percebe, tal como ele qualifica, tal como ele se relaciona. E mexer nas coisas que são para essa pessoa determinante, é o que chamaríamos de crise existencial. Aquilo que mais se aproxima fenomenologicamente do que poderíamos chamar de o eu dele, o íntimo, o âmago dele. Não é a própria pessoa, claro, mas é enquanto se revela no mundo o mais próximo que conheceremos dela, enquanto conhecimento. Está claro? Não, nunca, em termos de uma fenomenologia, diremos eis a essência do outro. Mas isso, se impossível ao conhecimento, não à intuição, mas se impossível ao conhecimento, não é impossível conhecermos aspectos, caracteres que são determinantes à identidade, ao eu, àquilo que ele se identifica no mundo. E o importante também implica na relação sujeito-mundo, implica em graves relações de vínculo existencial entre o eu, as pessoas, as coisas, o mundo em torno dele. Mexer naquilo que lhe é importante é também mexer para o bem ou para o mal, para a ferida ou para a cura, para, enfim, quaisquer elementos de comparação que se possam tangenciar, é mexer naquilo que é valioso no nível da sua identidade, porém, já é passível de negociação. Por exemplo, às vezes nós encontramos um conflito em uma pessoa entre uma profissão
que uma pessoa lutou a vida inteira, porque essa profissão, para ela, existencialmente é importante, e um vínculo com a família, em que ela tenha que fazer escolhas. Ou segue a profissão, que talvez lhe reivindique sair de uma cidade para outra, não podendo, então, permanecer próximo como gostaria da sua, por exemplo, família, essa pessoa estaria num conflito entre duas coisas que são importantes. Então, o importante está no âmbito em que podemos encontrar formas alternativas que respeitem, mas que cuidem do que é importante. E é claro também que nem sempre a clínica será um desejo satisfeito. A clínica é feita de instâncias de tragédias, no sentido grego, que é fatalidades, limites, que não são dados à escolha no melhor dos mundos, seja do filósofo clínico em seu desejo de ajudar o outro, nem do próprio partilhante, que, se pudesse, faria algo, mas não é dado à nossa possibilidade. Um outro exemplo é como a morte de uma pessoa querida que gostaríamos que não morresse ou se afastasse. Enfim, esses aspectos da fatalidade, da tragédia, também são convites ou convocações para que possamos, na terapia, encontrar formas de potencializar os nossos limites, a nossa existência. Muito bem. Dito isso, vamos ao encontro de hoje. Gostariam de colocar alguma questão para enriquecer a nossa conversação? Professor Will, Oi, querido. aquela questão inicial que você trouxe da ilusão, do delírio, da mentira, eu me lembrei também da questão do sonho, né? A filosofia clínica, eu acho que ela traz uma avaliação muito peculiar de toda essa situação, porque o foco não está em desvendar mentiras e mostrar que uma pessoa é mentirosa, mas na exposição da pessoa, seja um delírio, uma mentira, uma fantasia, ou seja, um sonho, é possível identificar ali os tópicos, os submodos daquela pessoa e extrair informações valiosas, né? Será que esse seria o foco nessas questões também? Também, claro. Por exemplo, ao falarmos de sonhos, tópico 16, significado, associado ao tópico 23, ação, enquanto ação psíquica, em que ultrapassa o nível do comportamento e que para acessar precisaríamos de alguma linguagem em que o outro falasse das suas vivências mais íntimas. E os sonhos são formas de mostrar como se dá o movimento, a ação da riqueza complexa da alma, do íntimo de alguém. E aí nós vamos investigar. Em princípio, fazendo uma colheita da historicidade dos sonhos. Um sonho pode ser um fenômeno isolado, mas ele também pode estar ligado à historicidade de outros sonhos. Há pessoas que sonham como que em capítulos ou em séries em que ela mesma nos anuncia, olha, eu já tive esse sonho outras vezes, é uma continuação, mudam-se algumas figuras, mas a pessoa intuitivamente tem a sensação de que faz parte daquele outro sonho. Alguns sonhos são reiterados depois de anos intercalados. Enfim, há de tudo. E na pesquisa, aí eu tomo o sonho como de quaisquer outros exemplos, né? A primeira coisa é o que está sendo percebido. O filósofo clínico
quando ouve o outro através de uma linguagem que tem caracteres em comum, pode sim projetar suas significações e não a dos que estão presentes no sonho do partilhante, como se eles fossem equivocadamente apropriados pelo intérprete, o filósofo clínico, e não mais fizessem parte originalmente do partilhante. Então temos que ter esse cuidado, mas isso vale para todas as esferas da linguagem. O cuidado de ir ao outro com alteridade. Por isso, a primeira impressão não é recusada, mas é suspendida, e nem é abandonada, mas ela é suspendida até que tenhamos algum critério, alguma razão, e aí há uma racionalidade, que nos leve a concluir que há um significado que se possa confirmar, que se possa verificar. E vamos fazer a pesquisa através do sonho da mesma forma como fazemos com toda a linguagem da narrativa fora da vigília, do mesmo jeito. Entre as características que investigamos, por exemplo, se dão com a investigação entre o atrelamento entre os sonhos e as bases categoriais. Isto é, como cada pessoa se apropria das referências de assunto, circunstância, lugar, tempo, relação, existentes no mundo em torno dela, mas faz isso de uma maneira tal que revela menos do mundo e muito mais da perspectiva daquela pessoa. E aí, naturalmente, nós vemos nos sonhos desejos, vemos medos, vemos valores, e que muitos se confirmam na própria historicidade da pessoa. Ou seja, há sonhos que se caracterizam pela relação de compatibilidade, de interseção entre o que acontece na vigília, no plano da historicidade, das bases categoriais do partilhante, e que se repetem, reaparecem nos sonhos, ou em devaneios, ou em outras linguagens elaboradas nas narrativas do partilhante, como uma pessoa fala de músicas, como uma pessoa fala de filmes. Porém, existem sonhos que são tão criativos, metafóricos, tão ricos de elaborações imagéticas, sonoras, conceituais, que não apenas não aparecem no comum da historicidade do próprio partilhante, mas também não aparecem no comum dos traços que se reconheceriam nas bases categoriais em que o partilhante está inserido. De tal forma que é um sonho que traz ao partilhante, e, portanto, à leitura do filósofo clínico, uma profunda riqueza. Aqui é uma forma de interpretar a riqueza, né, de minha parte. Uma riqueza de acréscimos. Por exemplo, vou fazer uma comparação rápida. Uma pessoa sonha que perdeu o emprego, ou que está sendo perseguido por um animal furioso, ou que está no alto de um prédio e sente medo à beira do precipício. Todos esses elementos são correlatos metaforicamente, similares nas suas bases categoriais. Todos temos medos, substituímos os elementos simbólicos de uma onça pelo medo do desemprego, ou a ameaça especificamente de alguém, enfim, podemos fazer correlatos. E se um sonho reapresenta reiteradamente medos, nós vamos ver e talvez localizemos medos fenomenologicamente também no olhar, no vivenciar do partilhante nas suas bases categoriais. A pessoa sonha com
ela mora na fazenda e ela sonha com elementos bem próprios daquela fazenda, como animais silvestres ou o habitat da natureza mais silvestre. Agora, olha que interessante, quando alguém de repente sonha que uma árvore, por exemplo, aos simbolismos do dadaísmo ou dos grandes pintores, né? Me lembra aí, Luiz Vencio, o do bigode? Salvador Dalí. Salvador Dalí. Imagina, então, uma árvore que tem uma ponte de ouro, que encontra um elefante, e isso encontra um relógio derretido, e um ser de luz que, ao mesmo tempo, é sólido e etéreo. Bom, isso não é... Claro, os elementos estão conhecidos. Nós vemos elefantes, nós vemos relógios, nós vemos árvores, nós vemos pontes. Mas a riqueza da apresentação é algo que parece transcender as próprias bases categoriais. Parece. Nesse sentido, nós vamos fenomenologicamente partir do conhecido, das referências conhecidas, do que é importante ou determinante do partilhante, mas não vamos ficar fixados ali. Vamos suspender este conhecimento, não encontrando ou forçando uma interpretação para ser apenas um mundo conhecido. Então nós vamos nos abrir para além do conhecido, encontrar através, inclusive, da aprendizagem nos sonhos do que não está no nosso mundo. E é bom lembrar que a fenomenologia não é apenas o único caminho metodológico que utilizaremos na clínica, porque poderemos interpretar não sonhos apenas como outros fenômenos, com forças que ultrapassam o conceito do eu, o que Lúcio Packer chamou, através do tópico 29, de matemática simbólica, elementos sinonímios, e que nos falam da realidade para além do humano, ou, numa palavra, transcendência. Bom, Luiz Vencio, eu me divaguei no tema dos sonhos, que me interessa muito, mas não é bem para o nosso momento. Mas ficou claro o exemplo? Ficou sim. Vamos à aula de hoje? Nós vamos agora ir ao capítulo 4, uma declaração inicial do que é a fenomenologia. Em um comentário rápido, que nos importa, é que este capítulo logo se apresenta abordando duas atitudes. Porque fenomenologia é ação, não é um pensamento fora do mundo. Ele é um pensamento no mundo, com o mundo, implicado no mundo. É um pensamento no qual pensar já é uma ação. Não é como que uma coisa no mundo abstrato menos real do que outra no mundo sensorial mais real. Não. Tudo que é pensado já é uma implicação, já é um movimento psíquico. Nesse sentido, é uma ação. Por isso, falar em fenomenologia é falar em engajamento, comprometimento, é falar em vínculo e estudo dos tipos de vínculos com os quais nós filtramos e interpretamos o mundo. Mas não será possível sequer pensar sem estar já comprometido ou comprometendo o mundo à nossa interpretação. Eu não poderia dizer assim, desculpa, doutor, lembra, no consultório é muito comum ouvir-se isso.
O senhor, se conhecesse o meu marido, o senhor iria me entender. Não sou eu, não. Não sou eu que estou falando, não. Ele é uma pessoa muito chata. Não sou eu, não, é ele. Ainda que seja verdade em algum critério de verificação que o tal marido seja chato, não existe chatice sem critério do que é chato, de chatice. Então, quando ela fala sobre um tal marido que é chato, ela está se comprometendo a alguns critérios. E quando ela perdoa, ou amaldiçoa, ou afirma qualquer coisa, não é só sobre o outro que ela está falando, mas muito, principalmente, sobre ela. Lembram a famosa frase de tradução adaptada a Freud, quando Pedro fala de Paulo, mais sei de Pedro do que de Paulo? Porque é pela linguagem com que descreve o outro que sabemos que as características do conteúdo narrado estão na forma do intérprete. Se de tantas milhões de coisas possíveis para se falar do marido, ela não só escolhe, mas atribui grande importância ao fato de que o marido é chato, é porque para ela coisas importantes, e aí já não é mais para ele, para ela coisas importantes foram tocadas ou feridas ou magoadas. E que estas coisas, independente de que como seja lá para o marido, no olhar dele, já podem ser muito provavelmente investigadas e conhecidas na historicidade dela. E se aprendemos a forma como ela interpreta o quanto lhe fere, o quanto se sente ferida por coisas como o que ela chama de chatice, eu poderei reconhecer isso em outras pessoas com adaptações. E eu, como filósofo clínico, ficarei atento, porque já sei o que é importante para ela, a partir da maneira como ela fala do marido. Fenomenologicamente. Não tem como eu viver a íntima e própria, inalienável vivência do outro, mas tem como eu, tangencialmente, não digo a grande distância, mas com muito cuidado e aproximação, conhecer a perspectiva com que ela não só fala sobre o mundo e as pessoas, mas mapear esse lugar comum em que ela costumeiramente vê o mundo, trata o mundo, compromete o mundo ao olhar dela. Ficou claro como não há nenhuma fala, absolutamente nenhuma fala ou pensamento que não seja uma ação? Eu acho isso curioso, compartilho a vocês, falando como professor, muitas vezes vejo que alguns estudantes de filosofia clínica preocupam-se apenas em ficar lúcidos, atentos à outridade, tanto de si próprio, da própria fala, como da fala de outrens, num suposto futuro, quando um dia forem filósofos clínicos. Como se, durante a aula, fora do consultório, a qualquer momento, ela própria já não estivesse tendo que ser, ela sobre si mesma, objeto de interpretação e estudo. Não precisaremos um dia encontrar um partilhante para começarmos a estudar todo o mapeamento possível da estrutura de pensamento. Já estamos full time estudando, nos percebendo. Isso é aqui o que Sokolov está nos trazendo como a diferença entre atitude natural e atitude fenomenológica.
natural é o que poderíamos chamar de senso comum. O pensamento ingênuo que acredita que falamos das coisas dos mundos sem nos comprometer, como se pudéssemos falar apenas dos objetos e não de nós, vinculados à interpretação escolhida. Como se pudéssemos falar do, aspas, os maridos, sem falar muito de nós. Isso é atitude natural. E ela é natural ou comum que muitas e muitas e muitas vezes o partilhante não se dá conta, mas nós não podemos nos distrair do fato de que tudo que é colocado no consultório deve ser cuidadosamente estudado. Não que o outro seja um objeto, é um outro sujeito, mas não está descansado da nossa atenção. Nossa atenção, ela é cuidadosa, portanto, ela é atenta. Tá claro, gente? Mas vamos ao que importa, a atitude fenomenológica. E aqui eu farei um rápido resumo para seguirmos bem aonde importa, talvez aprofundarmos mais. Peço a vocês mais que a gentileza, o carinho de participarem com suas questões, com suas inquietações, perguntas, posicionamentos, tá bom? Para ser rico. Para ser rica a nossa aula. Vamos lá. A atitude fenomenológica pode ser chamada, é sinônimo, no entendimento da fenomenologia, de atitude transcendental. Essa é uma palavra que, fora do contexto da fenomenologia, significaria metafísica, por exemplo, para além do eu, para além da percepção, o mundo em si mesmo. Sabe aquilo que no consultório eu disse que é natural que as pessoas falem das coisas e do mundo como se não estivessem também revelando suas perspectivas? As pessoas costumam ficar descansadas no senso comum. Pois bem, se realmente uma pessoa conseguisse falar da essência do mundo, ou da essência do marido, da essência do mundo em torno, e conseguisse falar além da própria capacidade de perceber o mundo, olha que loucura! É como dizer, Miriam, eu vou falar com você, mas atenção, eu vou falar de tal forma e com uma tal linguagem que ultrapassa em tudo a minha capacidade de entender o que eu vou lhe falar. Seria o mesmo que eu, de alguma forma, não fosse eu. Falasse uma língua que não é a minha, eu não fosse eu, e percebesse o que eu não sou capaz de perceber. Por isso, na fenomenologia, o que isso seria chamado de metafísica, para a fenomenologia isso não é possível. Se eu falo a partir do que eu percebo, mesmo que eu imagine, mesmo que eu minta, mas o eu está implicado. Mas vamos dizer que eu conseguisse perceber para além do que eu percebo, falar além do que a minha própria capacidade de linguagem elaborada, e ainda assim fosse dito. Por exemplo, imagine que se eu estivesse falando, sei lá, uma língua antiga do século V antes de Cristo no Oriente Médio. Não tenho nem ideia do que eu estou falando. Mas eu soltasse alguns ruídos e alguém, eu, portanto, não fiz nada do que ruído,
mas alguém dissesse, nossa, como você falou e conhece tão bem uma língua morta? Eu falei, hã? Só faria sentido se eu dissesse, não fui eu. Mas se fizesse sentido, seria algum outro eu, então, de qualquer forma. Percebe, então, que em fenomenologia, o conceito de transcendental não é metafísica, não é transcendência do eu. Transcendental aqui é porque transcende o óbvio, transcende o senso comum. Portanto, o que eu falo sobre o mundo, numa atitude transcendental, é fruto de reflexão. É mais do que a primeira impressão. Transcende a primeira, vai para uma camada mais profunda ou mais elevada de interpretação e nunca estagna. Ainda que eu diga, não vou refletir mais, cansei. Não quer dizer que o tema não seja passível ou possível de maior ou ulterior reflexão. Isso é transcendental. Transcende o óbvio e as primeiras impressões. Tá claro? O filósofo clínico deve ser transcendente ao óbvio. Pathos. Já dissemos isso quando estudamos lá atrás a obra de Pierre Hadot, Os Exercícios Espirituais e a Filosofia Antiga. Mas eu retomo agora. Vamos imaginar um partilhante, como às vezes temos, em que a clínica se prolonga há mais de 2 anos. Tem alguns partilhantes assim. Às vezes são contínuos, às vezes fazem uma pausa, meses depois voltam, enfim. Depois de uma longa, bem feita pesquisa via historicidade e montagem da estrutura de pensamento com seus submodos autênticos, pode acontecer que a reflexão ou atitude fenomenológica que transcendeu os primeiros encontros alcançou um nível de conhecimento. E aí, olha o risco. Estagnarmos. Lembra quando eu disse que a atitude fenomenológica fenomenologia é uma ação? Metaforicamente, é como andar de bicicleta. Se parar de transcender as primeiras impressões, se parar de refletir, se parar de pensar, cairemos na atitude natural e de uma forma muito mais grave e perigosa, porque depois de feito um exercício transcendental da obviedade, nós adquirimos conhecimento. E sabe o que é o conhecimento sem a ação de refletir? Ele vira dogma. O que é pior. Pior do que aquele que não tem a sofisticação de um conhecimento fundamentado, não tem sequer argumentos. Quando o dogma é ancorado com grande capacidade de discutibilidade, de defesas e discussões acadêmicas estéreis, nós cairemos num perigoso mundo que nunca descansamos, e abro um parêntese, para a lembrança de Hannah Arendt, quando ela nos alertou para um tipo de violência, um tipo de perigo, ela, cujo pensamento é herdeira de Russell, da fenomenologia, ela que foi orientanda de Karl Jaspers, aluna de Heidegger, ela que foi uma das grandes também fenomenólogas, enveredando-se para a ética e para a política no século XX. Ela
mostrou que no século XX nós tivemos um tipo de violência que nunca na história da humanidade teve esse registro. Sempre a violência estava vinculada a alguma ideologia. Vingança, posses, riquezas, poderes, uma espécie de alguma justificativa no qual a violência era instrumento de conquista. Mas o fenômeno do nazismo, peço para os colegas aceitarem aí toda vez que virem solicitações. Hannah Arendt viu no fenômeno do nazismo algo que era como o tipo de tortura, o tipo de celebração da morte que não se justificaria numa guerra, daria mais trabalho do que simplesmente matar no estado da conquista de outros países. Era a manutenção de um ódio até sem justificativas, o ódio pelo ódio. Nem sequer a ação má é o tipo de consciência que parou de refletir, parou de pensar se os seus atos são bons ou maus. Então, é o senso comum, não porque é a favor ou é contra, mas porque nem pensa sobre as questões do mundo. E todo aquele que para de pensar por quê, para de pensar porque já tem suficiente conhecimento, esta pessoa tende a usar o conhecimento para substituir o pensamento. Porque tenho conhecimento, não preciso pensar, ou seja, fica alienado ao automatismo e às ideologias prontas. No mundo de grande consumismo como o nosso, no mundo de grande automação, em que basicamente temos coisas prontas, sejam para serem pensadas ou sejam para serem feitas, e o mundo sendo sempre muito complexo, a atitude transcendental exigir sempre muita ação, cansa ser humano, ou melhor, dá trabalho à existência humana. Ser humano não é natureza humana. A obra de Hannah Arendt, a condição humana e não a natureza humana, revela que a ação é o que define o homem, a nossa humanidade. Se pararmos de agir, teremos um mundo pronto. E se esse mundo é pronto o bastante para continuarmos existindo, que é basicamente consumindo e repetindo as ideias prontas, nós teremos aquilo que vem quando não mais pensamos. É a banalidade do tanto faz que permite o mal. E ela lembra que o bem exige profundidade. Portanto, não existe o bem banal. Toda banalização é a abertura do mal. Por que eu estou retomando isso? Para dizer que a atitude fenomenológica não é só um estudo intelectual de uma matéria chamada filosofia na faculdade. Não. A atitude fenomenológica é o exercício de humanidade. E se pararmos de transcender justamente porque adquirimos conhecimento, nós nos tornaremos pessoas que, por não pensarmos, seremos cúmplices de toda a forma de violência que sequer perceberíamos e seríamos, portanto, cúmplices. Vou dar um exemplo pequeno. Não no caso da Hannah Arendt, que estudou esse fenômeno no chamado nazismo, mas vou dar um exemplo pequeno. Entre nós.
nos dedicamos à ação transcendental, à atitude fenomenológica no consultório. A pessoa chega, eu presto atenção, eu anoto, eu observo, eu analiso, eu reflito, eu estudo, eu procuro elaborar conhecimentos para dar devolutivas adequadas e que respeitem e fortaleçam a existência do outro. Muito bem, muito bem. Fechei a porta do consultório, abandono essa atitude. Deixo de ser a minha própria existência diante, nas bases categoriais, né, nas circunstâncias em que eu vivo, no trabalho, na família, nas relações mais próximas. Deixo de ser um filósofo clínico. Deixo de ser deixo de agir, deixo de pensar e vou apenas consumir a piada, o riso, o filme, a conversa. E então, o que Hannah Arendt pensou, tal qual aconteceu na Alemanha, um dos povos de maior conhecimento, estamos aqui nos referindo ao mundo europeu, ao tipo de conhecimento de racionalidade e que no século XX adquiriu a força da automação e do consumo como jamais houve na história passada. Quer dizer, se nós não fizermos nada em termos de criação, já temos mundo o suficiente para ser consumido. Então, justamente um dos povos de maior conhecimento na história da produção racional produziu o nazismo. Então, como é possível de tão inteligente ser tão desumano? Falta de fenomenologia, tá claro? E aí eu concluo por ênfase. Quando um filósofo clínico deixa de estudar filosofia clínica, não apenas na relação com o seu partilhante, mas com relação à vida do próprio filósofo clínico, em coesão com o mundo, coerentemente em seus vínculos de aprendizagem entre erros e acertos com o mundo, ele, qual fosse a suspeita ao risco de um pequeno nazista, pode ser educado, cordial, gentil, um ser, às vezes, universitário de grande conhecimento, mas uma pessoa que, porque tem conhecimento, acha que não precisa mais pensar, porque já tem discursos prontos o suficiente para não mais ouvir e apenas ensinar a argumentar. Questões, queridos? Deixem-me ouvi-los. Essa que é a hora que o conhecimento é instrumentalizado e vira o poder, que você já nos alertou em outra aula. Exatamente. Mais alguma observação? Está muito cansativo esse retornar a coisas que de outras formas já foram ditas? Se sim, eu peço desculpas. Me empolguei. Bom, vamos lá. Atitude natural e atitude fenomenológica. Para entendermos o processo de transcendência, no futuro falaremos sobre o aspecto da metafísica, mas vamos falar em transcendência aqui no sentido da fenomenologia. Para entendermos a passagem da atitude natural para a atitude fenomenológica, aqui a leitura vai apenas esclarecer, se nesta aula ou na próxima quiserem um comentário mais pontual de alguma frase, a gente pode juntos fazer uma leitura explicativa. Porém, em resumo, do que está sendo abordado aqui na página 52, 53.
Para transcendermos o óbvio, a atitude natural, precisamos tomar consciência de algumas observações. Isso é de grande valor. Vamos lá, vou fazer aqui um resumo. Primeiro, como eu disse antes, vou resgatar. Tudo é real. Não existe o irreal. Sendo tudo real, outra forma de dizer isso, tudo é real não no mundo empírico, tudo é real na consciência. Tudo que percebemos é real porque foi elaborado, foi percebido, foi de alguma forma, e aí é uma palavra cara à fenomenologia, tudo é presentificado. Presentificar, o que isso quer dizer? Tornar algo presente à consciência. Muitas vezes, nós, ou o partilhante, e essa é uma questão, por exemplo, é uma querela, por exemplo, entre mais desenvolvida entre outros autores, mas entre o pensamento de Jean-Paul Sartre e de Sigmund Freud, no qual Jean-Paul Sartre, um dos grandes fenomenólogos do século XX, vai discordar de Freud quanto ao conceito de inconsciente. Não que não exista um tal inconsciente. Por exemplo, as funções vegetativas do corpo. Eu não sei, eu não elaboro meu fígado, como ele funciona, os meus pulmões ou coração, elas não passam pela volição, pelo querer. Então, posso dizer que isso é inconsciente. Mas outra coisa também é inconsciente. O movimento de rotação em torno da Terra, em torno do Sol, isso não passa pela minha consciência. Se eu parar de pensar, o cosmos vai parar de existir. Então, existe o inconsciente, mas não pertence à consciência. Portanto, não pertence ao eu, deve pertencer, por exemplo, à biologia, não à psicologia. E Freud, Jaspers, Sartre, vai dizer, então, que este tal inconsciente de Freud, ele existe, mas é má fé atribuir às pulsões aquilo que, na verdade, é consciência. Uma consciência que se nega, mas ela está presente. Essa é uma questão longa que eu não vou adentrar. Só estou trazendo um exemplo de que até coisas que seriam chamadas de inconscientes, se eu atribuirei tais coisas, pensamentos, sentimentos, desejos, etc., a uma pessoa, ou seja, ao eu dele, merecem ser chamadas de consciências. Ainda que distraídas, ainda que negadas, ainda que sublevadas, ainda que, sabe, de alguma forma distraídas da atenção. Ficou claro que tudo, o mundo, a própria pessoa, tudo é presentificado à consciência? Se não estivesse presentificado, eu não poderia abordar isso. Se eu falar assim, Erisvaldo, você por acaso não percebeu que tem uma parede atrás de você? Como é possível você não ter percebido? Aí você olha para trás e diz, realmente tem uma parede, desculpa, eu não tinha percebido. Ora, se eu falei em parede, mesmo que no momento não olhou para trás e ficou surpreso, opa, eu me esqueci, o conceito de parede já estava presente. Se eu fosse ensinar o que é parede, igual se faz a uma criança pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes,
ao que é isso, e eu vou tentando explicar a ela, até que ela entenda, pelo menos atribuindo em comum parte do significado à representação do termo. Quando eu falo banana, ele vai entender por banana, ainda que cada um tenha uma interpretação variável. Se, de alguma forma, Erisvaldo, você entender o que eu quis explicar, isso já estava presente. O que eu fiz foi esclarecer o que estava lá. Já está presente a linguagem, já está presente os termos. Percebe? Agora, tente explicar para alguém algo que ela não é capaz de perceber. Não é de mal entender. Ela não é capaz sequer de perceber. Tem como? Portanto, tudo que ela percebe, que eu conseguir fazê-la entender, será porque, no ato do entendimento, da percepção, aquilo que ela percebeu faz parte dela enquanto filtro cognitivo. Talvez alguém nunca tenha experimentado o kiwi, a fruta, nunca. Se você conhece e gosta de kiwi, nunca experimentei. Ok. Faltou-lhe o conteúdo de uma experiência. Mas a capacidade de experimentar o sabor de quaisquer coisas, comestíveis ou não comestíveis, sei lá, por exemplo, quando alguém recebe um cheiro pelo olfato e diz, me parece, eu sinto na boca um gosto de ferro com melancia. Mesmo que não haja fisicamente o equivalente daquilo, se ela de alguma forma procura, nos limites da linguagem, traduzir aquilo que ela percebeu, é porque para ela, na forma, já existe. Ou então, por conclusão, se quisermos mostrar a alguém qualquer coisa no mundo, sobre ela, sobre o mundo, isso tem que ser e estar possível na capacidade de percepção dela. Portanto, tudo é percepção presentificada. O conceito, então, de presentificação na mente, que é o mesmo de o ato de pensar, pensar é presentificar o entendimento, pode ser feito mediante a presença da experiência direta. Eu falo fogo e tem fogo presente. E eu entendo o que é fogo mediante a experiência direta do fogo. Ou pode ser presentificado na ausência da experiência. Eu falo um fogo, você entende o que é fogo, porque tem na memória o que é fogo. Então, está ausente aqui, mas de qualquer forma está presente na imaginação. Está claro que tudo precisaria estar presentificado? Ficou claro? O partilhante, quando vem da atitude natural, ele não sabe disso. Ele não se dá conta de que o filósofo clínico percebe o que está presentificado no partilhante. É como uma criança que... Olha essa cena. O pai ou a mãe chega em casa, os três meninos estão lá brincando, de repente um deles arregala o olho, leva um susto e já se adianta. Não fui eu.
Ora, a criança, em sua atitude natural, acharia que está escondendo, portanto, omitindo a presença um fenômeno. E é claro que um fenômeno do qual essa criança estaria pensando e querendo esconder, nós não sabemos, os pais não sabemos do que se trata, mas já sabemos que está presente na linguagem verbal e não verbal da criança, já está presente algo que já está no nível da linguagem, da imaginação, das intencionalidades que estão vazias da experiência direta, mas cheias da experiência indireta, ou seja, estão cheias de vivências. De qualquer forma, já está presentificada na linguagem. Ficou claro? Bem claro agora? Então, é assim que o filósofo clínico vai estudar tudo o que o partilhante coloca sem se dar conta de que ele coloca. Por exemplo, eu quero evidenciar ao filósofo clínico ou ao juiz que eu sou uma boa pessoa. Então, fiquei na frente do juiz, fiquei na frente do filósofo clínico, vou usar o português correto, o tom de voz adequado, para dar a impressão de que eu sou uma pessoa educada, polida. Ok. Mas o que o partilhante estaria querendo esconder do filósofo clínico, naturalmente está tão bem escondido que o filósofo clínico não sabe que algo está sendo escondido, né? Mas sabe que aquilo que se apresenta não é a essência e nunca será a essência. Será sempre uma atitude fenomenológica e transcendental do filósofo clínico, ou seja, eu estou vendo a pessoa e ela é isso e mais profundo. É isso e mais além. E aí eu vou perceber que talvez isso que se mostra, a polidez, é insignificante perante ao que vai se revelar na historicidade importante ou determinante. Então, vamos lá. O conceito de que a pessoa está escondendo, que ela é, por exemplo, agressiva, impulsiva nos gestos e no falar, ela tenta esconder porque está atrelando quem ela é ao tópico 2 da estrutura de pensamento, o que acha de si mesmo. Então, toda vez que surge no discurso do filósofo clínico, no discurso do partilhante, toda vez que surge uma espécie de autoapresentação, em que a narrativa vai dizer, opa, vou falar de mim, deixa eu caprichar no tom de voz e na polidez, ficaria escondido a irritabilidade. Mas vamos dizer que mudou o assunto. Não é mais do eu. Agora vamos falar de futebol. E vamos falar de outras coisas em que o conceito de eu parece não estar presente. Eu estou falando de mim, estou falando de ciclano, estou falando de coisas do mundo, e justamente na hora em que o eu descansa, o objeto da atenção, que não é o próprio eu, no caso é outra pessoa, outras coisas, aquilo que estava sendo defendido, estava sendo praticado, exercido como sendo a imagem da polidez, não apresenta-se. Porque o conceito de eu não está sendo defendido, não é o eu. Portanto, fenomenologicamente, transcendendo o tempo todo as aparências, eu vou perceber tudo que vai se revelar em todos os assuntos e não apenas um. E o principal, em princípio, trazido na clínica. É por isso que qualquer assunto trazido na clínica como imediato, doutor, eu vim aqui para resolver o meu casamento. Doutor, eu vim aqui para resolver o problema no meu trabalho. X ou Y tende a ser justamente
sobre esses assuntos onde teremos menos conhecimento sobre a estrutura de pensamento da pessoa. Por quê? Porque o pensamento dela, quando está com um objeto elaborado, o discurso já está prévio e já está tendencioso e tende a ser arquiteturizado como uma ideologia, como sendo uma construção de uma tese, entende? O eu não está isento das suas armaduras, das suas elaborações. Mas quando esse eu descansa sobre aquele assunto, e por isso nós temos uma colheita da historicidade e várias divisões e depois enraizamentos sobre aspectos tão distantes e aparentemente nada a ver com o assunto em foco trazido no primeiro dia, que nós vamos perceber como uma estrutura de pensamento, para além de pontos específicos, se revela no mundo enquanto tendência de ser. Está claro? Ficou claro a noção do que é presentificação de coisas que estão na presença física e na ausência física? Alguma observação, alguma questão, queridos? Portanto, o ditado, as aparências enganam, é metade da história. Desculpa, é a metade menor da história. Porque se o que aparenta engana, é também o que vai se revelar como aparência depois, o que vai nos iluminar. A aparência engana? Não. Só a primeira aparência. Só o reducionismo do primeiro impulso, enquanto aparência do natural. Mas a aparência feita e refeita em exercícios constantes da ação transcendental, ela vai também se revelar. Não é a aparência que engana, é ficar na primeira aparência. Questões, queridos? Força, força. Percebe, então? Vocês não falam, eu vou falando. Como é importante não responder de imediato ao partilhante, claro, salvo situações rigorosamente emergenciais. A pessoa pergunta uma opinião, o que o senhor acha, doutor? Eu não vou dando logo de cara, porque eu não sei o que está presentificado além do imediato. Se eu logo atendo aquelas primeiras impressões, na verdade, eu caí em um estabelecimento sedutor. E às vezes é justamente isso que o partilhante quer, né? Confirmar a opinião de que não tem jeito e nem a terapia ajuda. E que a gente repetir opiniões que ele já ouviu de outras pessoas, né? Ou que a terapia deva dizer a ele, confirmando o que ele queria ouvir, né? De alguma espécie de autoridade de legitimação psicológica, social, cultural, religiosa, enfim. Muito bem. Dito isso, para terminar essa introdução, uma introdução, esse item aqui do capítulo 4 que nós estamos estudando, uma declaração inicial do que é a fenomenologia, separando a atitude natural da atitude fenomenológica, para entendermos a atitude natural a fim de
a transcendermos nessas páginas que se seguem, nessas 2 páginas que se seguem, Sokolovsky vai nos colocar 3 elementos que são presentificados na mente. 3. Só 3. O número 1 são coisas, objetos. A palavra objeto em grego mesmo, no grego antigo, quer dizer aquilo que está diante de mim. Então eu vejo uma caneta, eu vejo um óculos, e aí eu presentifico o objeto. Eu vejo um óculos, visão óculos, eu vejo uma caneta, eu escondi a caneta, perdi a caneta, mas ela ainda está presentificada enquanto conceito, em conceito de caneta. Aí não é esta caneta, é aquela caneta, mas o conceito de caneta. Enfim, podemos presentificar objetos. Tá claro? 1 milhão de objetos, infinitos objetos. Perdão. 1 milhão de objetos se for uma pessoa erudita. Mas algumas pessoas, tipo o senso comum, ela não dará conta ou ficará cansada existencialmente de uma riqueza. De novo, eu atribuo o conceito de riqueza de forma relativa, né, e me apropriando de ser aqui o autor, né, dessa medida. Mas, subjetivamente ou culturalmente, algumas pessoas não conseguem suportar a presença de muitos objetos e elas precisam se acomodar a uma espécie de quantidade de elementos no mundo em que o mundo circunscrito passa a ser vivido e repetido apenas enquanto automatismo. Repete as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, como se ela estivesse apenas não exercitando a autonomia do pensar por si mesmo, mas sendo pensada e obediente a um projeto sobre ela obedecido de consumo. Pessoas que são, assim, muito mecanicistas, muito repetitivas. E pessoas assim, quando são apresentadas novos objetos, novas perspectivas, portanto, novas vivências, pode ser uma experiência para elas muito sofrida. Elas já vão dizer, está confuso demais, elas começarão a se sentir perdidas e precisarão voltar ao mundo das rotinas e das coisas conhecidas e repetidas. Mas, enfim... Professor, sim, querida. Mas esse exemplo é porque o mundo que a pessoa constituiu para ela tem poucas informações dizendo assim, poucos elementos em relação a esse outro que está sendo apresentado a ela? Não, não é um mundo. O mundo é infinito, né? Não, mas, sim, o mundo que ela constituiu para ela, que ela percebe, tem poucos elementos, e aí quando ela entra em contato com esse outro, ela não consegue absorver esse... Isso, exato. É como se fosse um engessamento ou uma calcificação dos limites das experiências ou coisas aceitáveis, conhecidas, e, nesse sentido, elas limitarem a sua existência ao automatismo. Eu estou lembrando aqui, não sei se... Eu acho que tem um pouco a ver. Lembra do filme O Enigma de Casper Hausen? Alguém assistiu? Eu já ouvi falar, mas eu não assisti. Herzog.
do Herzog, né? É Herzog, né? Um alemão. Mas agora também nem sei se está tão fácil de achar, né? Mas tem essa coisa um pouco assim, ele era uma criança que foi criada num quarto isolado do mundo inteiro, só passava por baixo da porta, um alimento e tal, e depois a parte cognitiva dele toda comprometida, psicomotora, etc. Tal. Depois de um tempo ele é apresentado ao mundo. E é interessante, ele desenvolveu algumas habilidades, etc., mas foi insuportável depois de um tempo. Pode falar teu filho. O Francisco está lembrando aqui uma vez que nós fomos numa feira do livro, tinha tanto livro, mas tanta estante, tanta coisa. Foi em BH, né, naquelas feiras que tem, assim, tipo, aqueles espaços em estação, etc., que ele começou a sentir mal, porque queria ver tudo, mas aí não dava conta de ver tanta coisa, aí ficou desorientado. Aí eu estou pensando, lembrando aqui, nós tivemos que ir embora, não deu conta. Eu vou ler essa frase aqui para endossar essa nossa conversação. Aqui, se referindo a várias coisas, né? Coisas ligadas às políticas, às leis, contratos, acordos, eleições, coisas ligadas a números, a aspectos mais abstratos, enfim, 1 milhão de coisas, infinitas coisas a serem conhecidas. Mas aquelas que acabaram de ser mais importantes, ou aquelas que constituem o que nós chamamos de nossos exames categoriais, aqueles que constituem nossas circunstâncias e que ambientam existencialmente o mundo por nós conhecido, todas essas coisas, fazendo aqui a leitura, em suas identidades, são correlatas com nossas intencionalidades. Quero dizer, não são apenas coisas, somos nós. Se eu conheço livros, se eu conheço pessoas, e na proporção ou profundidade em que eu conheço livros, pessoas, objetos, plantas, meu eu, mais do que só as coisas, são conhecidas. Então, vou dizer de outra maneira, se eu amo uma pedrinha, depois eu amo outra pedrinha, e aí eu amo uma garrafa de café, e eu amo, não estou só conhecendo ou tendo relações de amor com os objetos, não são apenas os objetos que estão sendo amados, é o eu que, através de garrafas, através do exercício de contatar pedras e coisas, é o eu que está desenvolvendo amor. Então, tudo que nos referimos ao mundo ou às coisas, nos referimos em identificação conosco. Identificação não é por concordância. Eu posso dizer, eu gosto, eu discordo, eu prefiro, eu rejeito, mas, enfim, é o eu que dá ao mundo significado. A pedra, o café em si não é nada a menos que ele seja interpretado como subjetivamente, culturalmente, sentido. Portanto, quando o eu, digamos, cessa de transcender as coisas na profundidade delas, porque uma pedra pode ser estudada infinitamente de várias formas. Então, eu transcendo as primeiras impressões. Mas, além das pedras, eu posso conhecer outras coisas. A questão é, não importa quais objetos propriamente, mas para o eu dilatar ou aumentar a sua existência, ela terá que se envolver, ou seja, perceber, ter vínculos de intencionalidades com o mundo, mais ricos, mais variáveis. E aí, claro, eles podem ser tóxicos, podem ser vínculos mais enriquecedores subjetivamente, mas o fato é que não dá para falar das coisas sem o equivalente correlato do eu, que percebe as coisas. E é por isso que, se eu disser,
eu pego uma pedrinha, pedrinha agora eu estou me lembrando, quando criança eu gostava de colecionar pedras, imagino o que era para minha mãe. Eu achava a pedrinha linda e levava lá para o quarto, aquilo que para ela era lixo, mas eram as minhas pedrinhas. Então, quando eu vou me acostumando com as coisas, porque já conhecidas ou interpretadas, eu posso engessar o mundo e o mundo das coisas conhecidas ser o equivalente em mim do meu eu conhecedor, do meu eu também passível de ser conhecido. Por mim, o eu e as coisas têm um correlato. Não dá para depois eu pegar aquela pedrinha que eu acho linda, eu, na atitude natural, levo a pedra, dou de presente para outra pessoa, como quem queira dar a experiência da beleza. Mas o que eu estou dando é apenas a pedra. E a outra pessoa pega a pedra e joga fora, eu vou achar que ela está jogando fora a beleza. Mas não, a beleza não está na pedra. A beleza está na pedra aos meus olhos, porque é o meu vínculo de presentificação da beleza na pedra. A pedra em si não é bela ou feia, ou nada, mas para mim ela é algo. Portanto, toda vez que um partilhante fala de algo, uma coisa qualquer no mundo, física e ou abstrata, mesmo em suas ausências, né? Toda vez que ele fala de algo, está falando dos seus correlatos de intencionalidades no próprio partilhante. E aí, a sutileza. Tem gente que consegue falar muito, fazendo poucos apontamentos, e outros precisam trazer os objetos da fala como se fossem óbvios por si mesmos. Percebe, então, o que seria, claro, de forma bem relativa, é o que podemos falar no tópico 27, análise da estrutura. Podemos falar em estruturas de pensamento muito ricas de intencionalidades, elas têm complexidade. Nada é de uma só cor, de um só julgamento, nada é exclusivamente só algo. Uma pessoa que sobre qualquer coisa costuma trazer várias interpretações, camadas de experiências, não é simples, eu gosto ou não gosto. Eu gosto de um lado, mas de outro não. Eu gosto até certo nível e outro nível não. É uma pessoa complexa. Essa pessoa, ela nos traz, na sua historicidade, uma complexidade de intencionalidades. Percebe? E aí eu volto. Lembra que eu falei, conforme aqui está sendo apresentado. Podemos falar de 3 presentificações, 3 tipos de elementos, 3 elementos que a consciência, que a mente humana presentifica. São as coisas. O outro é o conceito de mundo. A noção de inteiro, o mundo inteiro, o cosmos, o infinito. As coisas, aqui e acolá, cada uma elementos, mas que estão presentes, contidas no mundo. E 1 milhão de coisas, mas coisas. O segundo objeto, eu vou usar a palavra objeto, tá? Não que eu estou coisificando, mas a mente humana presentifica fenomenologicamente coisas. 2, mundo. Todo mundo, qualquer pessoa tem uma noção de infinito, uma noção de mundo inteiro, no qual todas as coisas estão contidas. Coisas, presentificamos uma noção de mundo, é uma única. Sabe, se eu falar, mas o mundo tem vários mundos, tem vários planos da realidade, então eu estou colocando essa noção de o mundo e todos os seus planos e outros mundos ou galáxias dentro deste
dessa intuição do todo. Então, as coisas infinitamente variáveis, a intuição do todo, e o terceiro elemento é o conceito de eu. Essa intuição referenciada. Eu me percebo. Então, nós temos três presentificações na mente. Percebemos coisas, e todas as coisas, com as coisas, temos histórias, temos historicidades, temos vínculos. Percebemos o mundo e percebemos o eu. Sobre as coisas, ficou claro essa introdução? Valorizem, portanto, não apenas os objetos tratados pelo partilhante como se fossem apenas coisas. Na verdade, são riquezas de interpretação do eu, do partilhante. Depois a gente aprofunda isso. Vamos agora falar sobre o conceito de mundo. Como nós presentificamos fenomenologicamente, digo, a mente humana, o mundo? Olha aqui o texto, vamos lê-lo. Há também o próprio mundo, qual é dado ainda de um modo diferente. O mundo não é uma grande coisa, nem é a soma das coisas que foram ou podem ser experienciadas. Então, percebam do que eu estou dizendo por mundo. E sabe do que eu estou me referindo? Ao tópico 1 da estrutura de pensamento. Não é o mundo efetivamente. Não é o mundo lá sem mim. É como cada um elabora intuitivamente uma espécie de borda, limite da realidade, em que alguém pode afirmar de maneira absoluta para a consciência: eis aí o mundo. Aquilo que está sempre dentro do tempo e do espaço. Lembra o que Kant falava sobre a impossibilidade de conhecimento sobre Deus, o conceito de Deus, levando ele ao agnosticismo. Apesar de ser uma pessoa religiosa, ele estava fazendo uma crítica da razão humana, isto é, dos limites da racionalidade. Ora, como é possível conhecer Deus se Deus criou o mundo? Então eu penso, tá, ele criou o mundo, então o que existia antes dele criar? Não tem jeito. Eu sempre vou perceber, seja lá como for, na noção de tempo e na noção de espaço, alguma ideia de eis aí o mundo. Tópico 1 da estrutura de pensamento. Tá claro? Este mundo, repito, não é o conceito de coisa. Tipo, o mundo dos americanos e o mundo do planeta Terra, o mundo da nossa galáxia. Não, isso seria uma coisa grande. O mundo é o infinito, a concepção de até o infinito. É um só mundo. Tá claro? Ficou claro esse conceito? Nós presentificamos, sim, coisas, mas presentificamos o mundo, o próprio mundo. Olha aqui. O mundo, entre aspas, né? O mundo, que é o infinito que cabe na consciência de qualquer pessoa. Se uma pessoa tiver uma consciência, vamos imaginar, sobre-humana, gigantesca, a noção de mundo dela vai ser maior do que uma pessoa em que a noção de mundo dela é só uma cidade. Mas claro que aí seria o infinito todo para ela, é isso.
E é curioso, porque se nós pararmos para falar para ela, mas o que existe depois da sociedade? Nossa, então existem coisas lá. E o que existe depois? O que existe depois? E o que existe depois? Lembram do filme Show de Truman? É claro que para aquela pessoa existe um cosmos, existem galáxias, e o mundo vai além do planeta, da ilha em que ele mora, cercada, portanto, de águas, mas ele nunca saiu desde o seu nascimento. Então, pode até ser que, se parar para pensar, exercitar, lembra da atitude transcendental? Ele para perceber, aí ele transcende a noção de mundo dilata. O mundo é maior. E o que vem depois? Então a noção de mundo vai aumentando, é sempre absoluto. Viu? Não é maior do que o absoluto, não é maior do que o infinito. Mas qual é o tamanho do infinito e do absoluto para aquela pessoa? Existencialmente, uma pessoa como aquela personagem, Truman, que ficou robotizada, alienada a um cotidiano em que ela nem mais se percebia, de tão automatizada, o mundo dela, o tópico 1, não ia muito além dos limites bem tacanhos dos seus passos diários. Não eram como Carl Sagan, entende? Mas é claro, repito, podemos retrabalhar, transcender a visão natural que ela tem do mundo, é sempre o mundo todo. Mas o mundo todo pode ser maior do que era antes de uma reflexão. Professor, Sim. Um exemplo pessoal, eu morei a vida inteira em Belo Horizonte, né? Em apartamento e vida corrida, depois que me formei, trabalhando, etc., isso, né, dentro do automatismo também, e etc. E aí, depois que eu vim morar numa cidadezinha pequena, o meu mundo de percepção ficou imenso, porque coisas que eu nunca tinha percebido, nunca tinha tido contato, eu passei a ter. Então, quando aí você está falando aí do mundo grande ou do mundo, né? Conhecia o mundo além, né? Conhecia outros lugares, outras localidades, mas a percepção era mais limitada. Então, assim, hoje eu conheço a chuva, hoje eu conheço o cheiro da chuva, sapos, as mudanças que acontecem o tempo todo, vejo o céu, né, que antes não dava para ver, as mudanças das nuvens, do céu, do que vai acontecendo, da temperatura, aí você começa a ter um mundo muito mais, eu até falo, as pessoas falam assim, nossa, mas você é aposentada e não faz nada, eu falei, nossa, não dá tempo, porque é coisa demais, não tem como você... E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, nossa, coisa demais, que o mundo Francisco pegando meu pé, que estou fazendo até previsão do tempo, mas o mundo ficou imenso nessa... É tanta coisa para eu observar e ver, e comecei a enxergar muita vida nesse mundo que existe, que antes era o automatizado, tinha muita gente, muita vida acontecendo, mas estava bem dentro de um pacote, né? Era carro, shopping, trabalho, hospital, parará, isso, aquilo. Então, é uma experiência interessante. Aí fala do silêncio também, né? O silêncio numa área semi-rural não tem silêncio, é um silêncio diferente, é barulho demais. Tem grilo aqui, cigarra, besouro, sapo, cachorro, aí tem um silêncio diferente. Hoje eu já não suporto muito música alta, barulho,
porque eu me acostumei com outro tipo de silêncio. Então, eu acho que o meu mundo, que antes era enorme, ele, nesse circuito menor, ele ficou imenso, deu um pulo. É uma percepção que foi interessante para mim, muito interessante. Obrigado, querida. E olha só, para você, para mim, para qualquer ser humano, enquanto mente racional, estamos falando nesse universo, né? Não em metafísicas. Isso fica para outro dia, para outra aula, do tópico 29, matemática simbólica. Mas, fenomenologicamente, que é o conceito de eu, como o eu de cada um percebe o mundo, esse conceito de mundo, ele será sempre do mesmo tamanho, que é o todo. Mas, existencialmente, o tamanho desse todo pode ter mais presentificações de coisas do que tinha antes. Então, é como se, por exemplo, brincando, o mundo, sempre o mundo inteiro, o mundo infinitamente mundo, era feito de 4 coisas. Agora, o mundo é feito de 1 milhão de coisas. Então, muda profundamente essa noção do mundo. É assim que nós investigamos no tópico 1, quando ele é importante ou determinante na clínica, e nele se dá uma espécie de importância para o eu. Porque para algumas pessoas, curiosamente, por exemplo, Miriam, lá no mundo passado, talvez, eu vou só levantar hipóteses, tá? Essa questão, por não conhecer uma nova percepção de mundo, ela não fosse importante. Mas agora, quando você tem a comparação de um antes, tamanho de o mundo todo, para agora outro tamanho para o mundo todo, o conceito de mundo já lhe seja existencialmente caro. E aí, se mexermos nisso, podemos mexer no tópico 1, como o mundo lhe parece fenomenologicamente, de forma a potencializar a sua vida. Porque agora você olha para o mundo. Antes, conseguia ver as coisas, mas o mundo era menos importante. Parece que agora a noção de mundo, olha lá, aponta, percebe o mundo como sendo o próprio eu em conversação com isso. Sempre é uma intencionalidade com as coisas e com o mundo. Eu fico imaginando o trabalhar, e eu vejo muito isso, o submodo 1 e 2 em direção ao singular em dimensão ao termo universal. Por exemplo, uma pessoa está sofrendo com um espinho no pé. A dor pode transformar aquele pequeno ponto, o seu tudo. E se isso lhe é tudo, o que aconteceu com o tamanho do mundo? O mundo se transformou apenas em um objeto de dor. Há pouco falava em Hannah Arendt, ela nos lembrava que as grandes experiências de dor e de prazer tendem a nos ocultar a existência do infinito do mundo. Elas tendem a roubar a nossa atenção e coisificar a nossa atenção para um reducionismo. E é claro, talvez só um Jesus Cristo ou meia dúzia de outros vão estar sendo trucidados, crucificados e ainda vão pensar nos outros. Mas quase todos nós, imagina, cortou a ponta do dedo, não consegue mais perceber o lá fora, aquilo vira tudo. Então aqui é uma diferença do tudo, uma coleção de coisas, e o todo. Quase sempre em pessoas muito mecanizadas, o todo, a noção do todo fica reduzido ao tudo, e o tudo a algumas poucas coisas. Que coisa, né? Enfim, para terminar, o mundo não é um conceito astronômico, é um conceito relacionado com nossa experiência imediata. O mundo é a configuração última para nós mesmos e para todas as coisas que experienciamos. Parênteses. Então, se experienciarmos mais coisas,
pode-se quebrar aquele limite no qual achava que o mundo era de tal tamanho, e aí o que aconteceu no filme, Show de Truman, haver um pathos, um tal estranhamento que o mundo inteiro foi adulterado, foi alterado, e essa pessoa, como se tivesse até velha, já viveu tudo, de repente pode se sentir uma criança diante de um infinito inteiro ainda a recomeçar, como algo que você disse. E continuando a leitura, o mundo é o concreto e o todo atual de nossa experiência. Uma das observações que não apenas Lúcio Tacter, mas muitas correntes terapêuticas nos lembram, que o assunto imediato, aquele que a pessoa traz ao consultório, geralmente é fruto de um ensimesmamento, de um reducionismo do todo, do processual, do infinito da vida, a apenas algumas coisas que querem ser resolvidas. Eu vim aqui porque este problema ou aquele problema, como se isso fosse o infinito da vida, reduzido àquilo, mas aquilo para ela é tudo, e não há mais o todo. Mas, enfim. E aí, para terminarmos hoje, o terceiro elemento que a consciência presentifica, a própria consciência. Eu me dou conta de mim. Uma outra singularidade, diz a leitura, importante em nossa experiência espontânea aqui é a natural. Todas as pessoas se dão conta intuitivamente de que elas existem. O si mesmo, o ego, o eu. Agora vamos para a transcendência. Quando eu me percebo numa espécie de dobra da linguagem, eu não só percebo, eu me percebo percebendo. Vem a diferença? Eu procuro pensar no que eu sinto, eu procuro pensar no que eu penso. É o que chamamos de reflexão. É como um dar a volta, um recuar diante do imediato. É o exercício, é a atitude fenomenológica, é a transcendência. E quando nós fazemos isso sobre o próprio eu, sabe mais sobre o que fazemos? Fazemos sobre as coisas e fazemos sobre o mundo. Porque quando eu penso no que eu estou pensando, ao pensar no que eu estou pensando, eu acabo pensando nas coisas. A maneira como eu bebo água, a maneira como eu caminho. Eu não estou só falando de mim ao beber ou ao caminhar. Eu estou falando do chão, eu estou falando da bebida. Então, através das coisas, quando eu reflete sobre si, e aí estamos falando de uma atitude transcendental, ele acaba interagindo-se com o mundo. Olha aqui. Paradoxalmente, o eu é uma coisa no mundo, mas é uma coisa como nenhuma outra. É uma coisa no mundo que também cognitivamente tem o mundo. Eu olho para uma pedra e é só uma pedra. É uma pedra para mim. Mas quando eu olho para mim, sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas coisas, eu vejo uma história, eu vejo o mundo. Percebem que estou colocando a complexidade? Ah, olha fulano. Não é olhar para o corpinho dele ou para uma frase dele, alguma coisa dele. É olhar para como ele vê as coisas no mundo. Cada uma dessas coisas, claro, as importantes, as determinantes que nos importam, mas na medida em que eu vejo como o outro vê o mundo, é aí que eu vejo o eu dele. Eu não olho para a Miriam e conheço a Miriam porque eu estou vendo a Miriam. Eu conheço a Miriam quando eu vejo como a Miriam vê o mundo. Quando o Francisco julga, sente, age no mundo, é que eu conheço o Francisco, e não olhando para o Francisco sem o mundo. Então, é a maneira como a pessoa carrega o mundo de interpretações para ela, somente aí eu tenho o eu dela. Eu me aproximo do eu dela.
Então não dá para entender o eu sem a correlação eu e o mundo inteiro dela. Não é lindo isso? Os famosos exames categoriais. Exames, muito bem, já não são as bases categoriais, não é um estudo de sociologia, um estudo, sabe, de história, não, é de como aquela pessoa se apropria do mundo comum aos outros, mas agora ao jeito dela, de tal forma a ser existencialmente importante para ela. O eu é o dativo, isto é, aquele que doa significado. Não dá para dizer, fulano é um chato. Ainda que eu também concorde que ele seja um chato, mas a questão é, o outro não é em si chato, sem que aquela pessoa, e a maneira como ela concede e elabora chatice para julgar o outro chato. Portanto, antes de eu ceder à atitude natural, pelo amor de Deus, o filósofo clínico não pode ser ou sedutor ou seduzido pelo imediato. A pessoa fala algo e eu instantaneamente gosto ou não gosto, acolho ou não acolho, como se ela estivesse falando do mundo. Não, ela está falando dela no mundo. Não sou eu não, estou falando é dele. Não, você está falando dele, eu nem sei se é de fato dele. Vamos investigar se há objetividade o bastante, se há alteridade o bastante para falar do outro. Mas o fato é que, ainda que fale do outro, está falando sobre o seu olhar. E aí me importa investigar o seu olhar e o olhar do outro. O eu é o dativo da manifestação. Naturalmente, há muitos eus, muitos egos, muitos si mesmos. Mas até entre todos eles, um permanece de fora como centro preeminente, nomeadamente eu. Pois bem, nós vamos ficar por aqui, mas eu preciso deixar um destaque muito importante. Quando migrarmos, o que faremos em outros estudos, da fenomenologia para vários campos diferentes de outros métodos que utilizamos na filosofia clínica como o estruturalismo, não será o eu o método utilizado. Portanto, o eu é que percebe e doa ao mundo o sentido. Tudo bem. Mas, e se falarmos de sociedades em que o eu, por exemplo, não era tão forte, antes da sociedade industrial, antes do século XVII, antes do capitalismo, antes do nascimento do conceito de individualidade, antes da fabricação da subjetividade moderna? Nossa, nós vamos ver, por exemplo, figuras como Shakespeare, que já está no mundo, né, nascente ainda do mundo moderno, mas tem algo de figuras como Hesíodo e Homero, que não são exatamente só pessoas, são figuras um tanto míticas. Não dá para saber, por exemplo, até que ponto a Alexandre Dumas foi o autor de o Dom Quixote, ou como dizem historiógrafos, ele pesquisava a cultura e escrevia sobre aquela cultura e atribuía a si a autoria daquele pensamento. Como fazemos, por exemplo, com Homero, quando quem é ele? É uma pessoa, é uma tradição inteira que em uma pessoa se compilou todas aquelas histórias? Até que ponto Shakespeare é uma pessoa ou é um grande intérprete da cultura? Percebe? Claro, Chico Buarque de Holanda
fez uma interpretação na música Roda Viva da ditadura, tal como ele viu, e está cheio do eu ali interpretando o mundo. Mas até que ponto podemos fazer uma leitura não a partir do olhar do Chico Buarque, ou de uma espécie de personagem psíquica ou psicológica, ou fenomenológica do Shakespeare e do Hesíodo e do Homero, mas sim, conversando também com eles, mas falando agora do todo, do mundo, da cultura, aquilo que Lúcio Pacta vai chamar de estrutura de pensamento coletiva. E nem todas elas são primariamente humanas. Por exemplo, antes de Sócrates, quando surge a racionalidade que entendemos do mundo ocidental, antes de Sócrates, o que era o ser? Não era humano, era a água, era o fogo, era o ápeiron, era o indeterminado, eram os números, em que o ser humano apenas olhava para aquilo, mas não havia um eu propriamente ali para olhar para aquilo. Então, é possível, sim, falarmos de leituras sobre a realidade que não são fenomenológicas. E elas também serão convidadas ao olhar do filósofo clínico, porque nem sempre o que o partilhante vai trazer no consultório é fruto da interpretação dele. Quem diz que, quando a pessoa diz algo como... Eu estou fazendo um parêntese para a gente terminar a aula de hoje, né? Porque vamos estudar fenomenologia, mas não vamos também ficar reduzidos a ela. Senão, a filosofia clínica seria fenomenologia. Não, ela é também. Quem diz que, por exemplo, alguém fala assim, que Deus abençoe. Ué, tudo bem, seria como Freud interpretava, Deus é uma ilusão necessária para suportar a angústia do mundo que não tem sentido e que a morte acaba com tudo? Ok, tá bom, é assim para Freud. Mas e se Deus, uma espécie de sincronicidade para além da opinião de uma ou outra pessoa, e se além daquela pessoa falando de Deus, algo como, vamos chamar de Deus, se faça presente no consultório e na vida? Ou será que é tudo apenas o eu? Ou fruto de interpretação do eu? Não haveriam também mitos, egrégoras? Bom, eu termino por aqui, fazendo sempre uma ponte entre o olhar fenomenológico, mas também outros olhares não fenomenológicos na filosofia clínica. Concluo por aqui. Quero ouvir de vocês suas considerações sobre a aula, sobre o nosso encontro de hoje. Como acharam? Como foi para vocês? Além de cansativo, é claro. Peço perdão por isso. Sexta-feira à noite, né, professor? De 7 às 9 da noite não é brincadeira, não, mas foi muito bom. Boa noite. Boa noite, queridos. Alguém gostaria mais de dar a sua impressão? Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Ficarei sempre lembrando e pedindo, né, sobre as leituras próximas que se seguem. Vamos dar continuidade naquela página, ainda naquele capítulo, mas que tragam questões previamente já elaboradas para enriquecer e se tornar mais dialógico o nosso encontro e menos expositivo, como pelo menos eu gostaria, e seria menos cansativo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, turma.